Olá, meus amigos, olá, povo de Deus, que a paz do Senhor esteja na vida e no coração de cada um de vocês que estarão nos acompanhando aqui nesse vídeo. Estamos iniciando mais uma gravação e eu sou o pastor Carlindo e te convido a ouvir atentamente o que eu estarei compartilhando aqui nessa tarde. Antes de mais nada, você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, nos ajude a compartilhar essa mensagem. Deixe aí os seus comentários, ao longo do vídeo, no final do vídeo, depois que você ouvir tudo aquilo que nós vamos compartilhar, deixe os seus comentários e nos ajude a compartilhar essa mensagem. Esse canal ele tem um propósito e é um propósito de ajudar a você a ser alguém melhor, ajudar a você que está me ouvindo a receber uma mensagem de Deus e você também pode ajudar outras pessoas compartilhando as nossas mensagens. Antes de nós começarmos a falar sobre o tema, eu quero ler aqui um texto bíblico na palavra de Deus, no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Nos diz assim a palavra: E acontecerá que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Pessoal, eu quero compartilhar com vocês um tema que ele é muito curioso, um tema que desperta curiosidade, na verdade, em muitas pessoas. Só que é um assunto que algumas pessoas creem e outras pessoas não creem. A palavra de Deus fala sobre a fé, e a fé, segundo o livro de Hebreus, é algo assim inexplicável. É algo que é nato de alguns e é algo que pode ser produzido na vida de outros através da sua proximidade ou não com Deus. Então eu vou falar que eu quero, na verdade, compartilhar com vocês algumas experiências que eu já vivi, que eu acho que são muito importantes para o povo ouvir, para o povo entender que Deus ele se manifesta, que Deus se revela, que Deus fala, que Deus mostra verdadeiramente quando se tem um propósito fiel e verdadeiro com Ele. Então o que eu vou compartilhar contigo, que está aqui através desse vídeo, talvez você ainda não viveu algo parecido, mas se você quiser, você pode viver, porque o Deus que eu sirvo é o Deus que se manifesta como registrado nesse texto que nós lemos. Então eu quero compartilhar com vocês que estão aí nessa gravação acerca das minhas primeiras experiências no mundo espiritual. Eu me converti, meus irmãos, lá no tempo da igreja fervorosa. Eu me converti, por que eu digo no tempo da igreja fervorosa? Porque a igreja cristã, alguns anos atrás, ela tinha muito mais fervor, muito mais sede, muito mais desejo de buscar as coisas de Deus do que a igreja desse tempo que nós estamos vivendo. E aconteceu comigo, o Senhor assim me permitiu viver muitas experiências com Ele, e ainda vivo 30 anos depois de quando eu fui para a sua presença. E essas experiências, elas produziram um temor dentro do meu coração. Essas experiências, elas me aproximaram muito de Deus, elas têm me aproximado cada dia. Essas experiências me ensinaram que a importância de ser um cristão verdadeiro, ou se esforçar, para tentar ser um cristão verdadeiro, um cristão que se esforça para viver a palavra de Deus, foram experiências que me levaram para muito mais perto de Deus e que você também pode viver. Basta você querer e buscar essas experiências. Então, meus amigos, eu me converti no ano de 1993 e eu era muito jovem naquele tempo. E desde quando eu era criança, eu tinha muita sede, muita vontade, muito desejo de conhecer Deus. E eu sempre tive essa sede muito grande dentro do meu coração, e mesmo não conhecendo o Deus verdadeiro, mesmo não conhecendo o Deus Salvador, mesmo ainda quando eu não conhecia o Senhor Jesus como o único e suficiente Deus capaz de nos salvar, eu tinha muita sede, muita vontade de conhecer as coisas do céu, de conhecer as coisas de Deus. Então eu me converti ainda muito jovem. E quando eu fui para a presença de Deus, quando eu cheguei ali na minha primeira igreja, no interior do estado onde eu morava, eu me lembro que
o pastor, ele falava assim que nós tínhamos que buscar uma experiência com Deus e que essa experiência ela fosse marcante na nossa vida, né? Ele dizia sempre, nós precisamos, meus irmãos, buscar uma experiência com Deus, uma experiência que venha nos aproximar dele, nos levar para mais perto dele. E como eu já tinha essa sede no meu coração, esse desejo muito grande, muito intenso, né, de conhecer Deus e querer viver algo diferente com Deus, eu entrei já como um novo convertido num processo de busca muito grande, né? Eu vinha do trabalho, chegava em casa, entrava para o quarto e entrava em oração. Eu ia para o trabalho, no caminho do trabalho eu ia em oração. Quando eu voltava do trabalho, eu voltava em oração. Se eu estava na escola e tinha um intervalo, eu queria estar em oração. Então, assim, foi um tempo de uma busca muito grande. E nós sabemos, nós cristãos, que no primeiro amor a gente doa muito do nosso amor, do nosso coração, do nosso tempo. A gente sempre quer mais de Deus, né? E nesse querer mais de Deus, eu tive aquela sede muito grande de conhecer realmente quem era Jesus, né? Quem era Jesus Cristo e estar mais perto dele. Eu ouvia as pregações, aquilo era muito novo, era muito bonito, era lindo para mim ouvir a palavra de Deus, as pregações, mas eu queria buscar ele, eu queria sentir ele, eu queria viver experiências com ele. E aí, queridos irmãos, eu me lembro que nós participamos de um culto na parte da manhã. Essa foi o meu primeiro contato, né, com Deus através do mundo espiritual. Nós participamos ali de um culto pela manhã e eu lembro que assim que o pastor liberou a igreja, né, nós subimos para o segundo andar da igreja e ali tinha algumas pessoas, alguns irmãos conversando, alguns irmãos contando lá as bênçãos do culto, sabe? Aquele tempo que a gente fica ali, olha, o culto foi uma bênção, que maravilha, a palavra foi linda, né? Viu como Deus falou, isso e aquilo. E nós ficamos ali, eu lembro que a gente ficou por um tempo ali, eu fiquei sentado mais próximo à janela lá do segundo andar. E eu procurei ficar mais quieto, eu queria na verdade ouvir, eu queria aprender, eu queria conhecer, eu estava chegando, né, no Evangelho. E aí eu me lembro que eles chamaram alguns irmãos para começar o ensaio do coral. E os irmãos desceram alguns já estavam lá embaixo, e eu lembro que eles se reuniram e o coral começou a ensaiar. O coral começou a ensaiar e ficaram alguns irmãos conversando ali em cima ainda, uns sorrindo uns com os outros, e eu me mantive mais num canto quietinho ali perto da janela, mas assim, sempre atento, né? Eu queria sentir Deus, eu queria saber como que Deus falava com as pessoas, enfim. E o coral começou a louvar. Eles começaram a ensaiar. E assim que o coral foi cantando, o coral estava ensaiando ali, um coral muito bonito, um coral grande, eles ensaiavam no piano. Eu comecei a ouvir um barulho diferente, era como se fosse assim, como se houvesse um fogo queimando uma mata, por exemplo, tá? Como se fosse mais ou menos um som de uma mata pegando fogo. Só que de repente esse barulho, esse som do fogo, né, ele começou a vir sobre a igreja. Então, na verdade, eu estava ouvindo como se chamas de fogo estivessem incendiando a igreja. E obviamente que eu fiquei sem entender aquilo, fiquei surpreso porque eu procurava de onde vinha aquele som, não entendia de onde vinha aquele som. E esse sinal se manteve por um instante e depois aquele som sumiu. Eu comecei a então conversar com alguns irmãos que eram mais assim espirituais, vamos dizer, e contei o que tinha acontecido, o que eu tinha ouvido. E um dos irmãos disse, pastor não, era membro, né, irmão, ele falou assim, irmão, isso que você ouviu, ele vem da parte do Senhor, isso vem da parte do Senhor. E eu acho que o irmão precisa continuar orando e buscando o Senhor para que, com certeza, ele vai trazer outros sinais e vai te mostrar coisas mais profundas. E aí, essas palavras, elas fizeram com que eu entrasse em uma busca ainda maior. Então, a gente, às vezes, eu vinha da escola e nós formamos um grupo de oração. Então, eu vinha da escola, outros irmãos vinham de escola, do trabalho, e nós nos reuníamos não era numa garagem, numa sala
da igreja, de uma outra igreja, que tinha alguns irmãos que estavam conosco naquele processo de oração. E ali naquela sala da igreja, irmãos, nós começamos a entrar nessa campanha de oração. E eu lembro que nessa campanha de oração, o Espírito Santo de Deus, ele começou a usar uma jovem. Ele começou a usar essa jovem para falar conosco, falar com algumas pessoas em profecia acerca de que ele estava se agradando daquela busca nossa, né? Então imagine vocês um novo convertido, ouvindo e presenciando tudo isso. O projeto de oração continuou, nós continuamos orando, continuamos buscando, e o Senhor continuava falando conosco através dessa jovem, que era uma jovem que já tinha um tempo de evangelho, uma caminhada com Deus, né? E ela era muito fervorosa, uma pessoa de Deus mesmo. E o Espírito Santo de Deus continuou falando conosco que nós devíamos continuar. Só que a partir dali, em algumas ocasiões, o Senhor começou a falar pessoalmente, particularmente, né? Diretamente com algumas pessoas. E tudo isso foi me impulsionando nessa busca cada vez mais. E aí, uma certa ocasião, né, um certo dia, um dos irmãos falaram assim: olha, irmão, eu quero te convidar a conhecer uma igreja fervorosa, uma igreja pentecostal. Uma igreja diferente, uma igreja que as pessoas sentem a presença de Deus de uma forma mais intensa. E obviamente que aquilo era uma surpresa para mim, né? Como eu disse, novo convertido. Mas eu me propus e disse: irmão, eu quero ir lá, eu quero conhecer essa igreja, eu quero conhecer como que são essas pessoas. E passado alguns dias nós fomos em uma igreja pentecostal. Era, se eu não me engano, das minhas primeiras visitas, né, num templo pentecostal, isso considerando 1993. E nós fomos naquela igreja, meus irmãos, e quando nós chegamos lá, o ambiente, né, aquele ambiente assim espiritual, e as pessoas já orando, de joelhos, isso, eu me ajoelhei também, comecei a orar. E no que eu comecei a orar, passado um tempo, eles dão início ao culto. E o culto corre, o louvor maravilhoso, aquela dimensão gloriosa de Deus, né, que muitas pessoas sabem como é. Estar aí na presença de Deus é muito maravilhoso. Duas missionárias de fora, uma missionária e uma outra irmã, ela começa a trazer então a palavra, começa a trazer a mensagem, e eu já sentia naquele instante que alguma coisa diferente ia acontecer comigo. Eu não sei te explicar, mas eu sentia no meu coração algo que queimava, eu sentia dentro de mim algo assim, muito diferente, eu não conseguia explicar. Eu sentia que alguma coisa Deus queria fazer comigo naquele instante, né? E eu me lembro que a missionária então trouxe uma palavra, que foi uma palavra forte, uma palavra gloriosa, e em seguida ela convidou os irmãos do louvor a se reunir e começaram a louvar. No que a equipe de louvor começou a louvar, querido, você que ouve esse vídeo, eu tenho certeza que muitos vão crer, talvez outros não vão crer, mas bem-aventurado você que vai crer, que vai acreditar, porque eu vivi e vivo até hoje grandes experiências com Deus pela sua misericórdia. A equipe de louvor, ela começou então a louvar. E no que a equipe de louvor começou a louvar, dava-se uma impressão de que havia pássaros voando na igreja, como se houvesse luzes na igreja, não sei explicar. O que eu sei dizer é que eu fui assim, tocado de uma forma sobrenatural pelo Espírito de Deus, e eu comecei então a chorar. Eu lembro que eu comecei a chorar e fui chorando, porque aquele louvor Deus falava comigo através do louvor, Deus alcançava meu coração através do louvor, só que eu não sabia o que estava por vir após aquele período de louvor. E aí, meus irmãos, nós fomos louvando, e nós fomos cantando, e eu chorando, porque eu sentia a presença de Deus, quando de repente uma mão toca em mim pelas costas, e aquela mão que toca em mim, ela começa então a me abaixar como se ela fosse me encurvando para frente. E à medida que aquela mão que tocou em mim foi me encurvando para frente, eu chorando e sentindo aquela mão que foi me encurvando como uma criança, eu vejo um clarão imenso, muito forte na minha frente.
Isso, imagine você está chorando, você está sentindo Deus, mas eu vi com os meus olhos um clarão muito forte. E esse clarão, ele veio andando em minha direção. E à medida em que esse clarão em forma de um homem veio andando em minha direção, aquela luz foi se tornando mais forte, ela foi se tornando maior, ela foi se tornando mais nítida, ela foi se tornando mais clara, e era uma luz muito forte mesmo. E aquele clarão então ele veio andando em minha direção, em forma de um homem, como que estivesse com os braços abertos, e ele foi andando, ele foi vindo, ele foi chegando, ele foi se aproximando, e eu chorava, e eu chorava, e eu sentia coisas diferentes dentro de mim, e ele foi aproximando, meus irmãos, até que eu vi ele entrando, nitidamente entrando dentro de mim. E quando aquele clarão, aquele homem de branco, ele entrou para dentro de mim, eu senti o meu corpo como se fosse uma placa de isopor. Tão leve o meu corpo estava. Só que quando tudo isso aconteceu, eu instantaneamente, é como se fosse um flash, né? Porque mistério de Deus não se explica. Instantaneamente eu sinto uma mudança, uma diferença no meu corpo físico, e sinto uma diferença, é como se eu tivesse sendo preenchido por algo tão grande, tão glorioso, tão misterioso da parte de Deus, que eu já me sentia instantaneamente uma pessoa, um ser humano novo, diferente, não sei explicar. Chegamos então ao encerramento do culto. Eu voltei para casa com uma alegria, um gozo na alma, uma alegria, uma presença de Deus, me sentindo leve, me sentindo feliz, me sentindo assim, transformado, me sentindo cheio de Deus, cheio do Espírito de Deus. A partir daí, nesse vídeo não tem como contar tudo, eu quero criar aqui episódios acerca... Eu vou criar como se fosse uma série contando vários testemunhos de experiências que eu tenho vivido com o Senhor. A partir daí, meus irmãos, aquele processo de busca de uma vida com Deus foi se tornando cada vez maior, cada vez mais intenso. Eu queria mais de Deus. Só que quando Deus ele tem um chamado específico, um chamado especial, não digo especial, específico, né? Na vida de alguém, Deus ele começa a trabalhar para que os seus planos se cumpram na vida dessa pessoa. Então você que está ouvindo a gravação, se Deus tem um chamado da tua vida na área, na palavra, por exemplo, Ele vai te capacitar, Ele vai te impulsionar na leitura da palavra, Ele vai trazer um preparo, uma capacidade para você ministrar a palavra dEle, de forma que através dessa mensagem as pessoas venham para Ele, né? Em tudo Deus tem um propósito. As pessoas que são usadas no louvor, se o Senhor tem uma obra contigo no louvor, mesmo que você não cante na igreja, mesmo que você ainda não se apresente em alguma equipe de louvor, mesmo que você não faça parte de algum coral, mas o projeto de Deus, se o projeto dele contigo é no louvor, ele vai te direcionar para o louvor de uma forma que o seu espírito use o som dos seus lábios, da sua voz, para alcançar vidas, para alcançar pessoas, para ministrar através do louvor, e a sua obra vai se cumprir. E na minha vida, parte do chamado e da obra que Deus tinha na minha vida, e que iam se cumprir, muita coisa ia se cumprir no futuro, Deus estava começando lá em 1993. Porque eu não sabia o que viria no futuro. Eu não sabia que no futuro eu seria pastor, eu não sabia que no futuro eu ia trabalhar na área de libertação. Eu não saberia que no futuro o Senhor nos levaria para o campo missionário e eu ia viver muitas coisas no campo missionário, onde eu precisaria desses dons, dessa presença gloriosa de Deus na minha vida. Percebe como o agir dele é perfeito na nossa vida? Você consegue perceber como que ele vem, ele trabalha em algo lá no começo para te preparar para o que ele vai te usar lá no futuro. Então, voltando, irmãos, ao que eu estava contando, eu voltei para casa e continuei o meu processo de busca com Deus, e outras experiências começaram a vir na minha vida.
como eu disse para vocês, e nós lemos aqui no livro de Joel, é um projeto de Deus derramar o seu Espírito sobre o ser humano, sobre a carne e trazer sinais e manifestações. Nós então mudamos de uma cidade para outra e nós fomos para a capital do estado onde eu morava. E essa minha sede, esse desejo de querer mais de Deus continuou, né? E ali, meus irmãos, eu comecei então a visitar uma igreja cristã perto da casa que eu morava, né? E muitos sinais Deus fazia naquele lugar. Eram sinais muito grandes, muito profundos, né? Eram coisas inexplicáveis e sobrenaturais. E eu me lembro que também lá tinha um segundo andar onde as pessoas reuniam em palestras, onde tinham cursos, treinamentos, onde tinham ministrações, né, também, além do culto. Era uma igreja bem grande. E nós então reunimos com alguns irmãos e começamos ali um outro processo, uma outra busca através da oração. Eram pessoas que gostavam de orar, né? Reunimos ali com alguns irmãos e começamos aquele projeto de oração. Acabava o culto, subíamos, irmãos, vamos lá para começar a oração? Vamos. A gente queria a oração, a gente queria sentir o Senhor, a gente queria buscar o Senhor. E naquele tempo, eu ainda não era batizado com o Espírito Santo. Né? Naquele tempo, eu ainda não tinha sentido, né, aquela presença gloriosa através do batismo. Eu sentia o Senhor, Deus já tinha começado a se revelar na minha vida de alguma forma, sobrenatural, mas eu ainda não tinha recebido o Espírito Santo de Deus através do batismo, né? E uma noite, onde nós estávamos ali orando, de repente, meus lábios, eu estava falando com Deus, e de repente a minha língua ela foi tomada por como se fosse um outro idioma, né? E eu me lembro que eu falava em outras línguas, eu falava as maravilhas de Deus. Eu sei que eu falava em outras línguas, eu não sabia o que eu estava falando, eu estava recebendo o batismo com o Espírito de Deus. Só que eu toda a vida fui uma pessoa que eu tive muito temor no meu coração. E eu, então, com temor, né, com uma certa preocupação do que estava acontecendo comigo, ainda novo convertido também, né? Eu considero como novo convertido. Então eu tentava falar glória a Deus e aleluia. Eu tentava falar glória a Deus e aleluia e não conseguia. Saía só em mistério. E ali foi por um tempo, tá? Como se fôssemos assim minutos e muitos minutos falando mistério, e foi uma glória de Deus e outros irmãos falando também em outras línguas, e foi assim um derramar do Espírito de Deus. E quando passou aquele momento ali dessa busca intensa nossa, daquele momento glorioso, né? Eu me lembro que eu fiquei assim um pouco assustado, assim, o que aconteceu comigo? O que aconteceu que eu falei naquelas línguas? E os irmãos me abraçavam e alguns cumprimentavam, diziam: irmão, glória a Deus, o Senhor te batizou com o Espírito Santo, agora você está selado, batizado com o Espírito Santo. E foi uma alegria, um avivamento. E aquele processo de busca continuou. Eu queria cada vez mais e mais e mais e mais. E era oração e consagração. Voltamos a nos encontrar em outras noites lá na parte de cima da igreja. Agora eu já estava em outra cidade. E aí, meus queridos irmãos e amigos que nos ouvem aqui através do canal, nós começamos agora a ir para o alto do monte. Começamos a subir no monte. E eu não imaginava o que Deus estava preparando para essas subidas ao monte. Então nós fomos a primeira vez, foi maravilhoso, fomos a segunda vez, foi maravilhoso, a terceira vez, a quarta vez, nós começamos a subir para o monte. Né? A gente queria buscar o Senhor lá no monte. Isso se estivesse chovendo, nós subíamos, se estivesse com calor, subíamos, se estivesse com frio, a gente ia para o monte, porque a gente queria buscar o Senhor. Um grupo de irmãos que o próprio Deus tinha preparado. E ali no alto do monte, meus irmãos, em uma determinada noite, em uma noite especial, o Senhor começa a trazer novos sinais para mim, através do poder e da presença gloriosa do seu Espírito Santo. Eu senti de compartilhar com vocês essa mensagem, porque muitas pessoas estão vindo para o Evangelho e muitos virão. Muitas pessoas estão chegando,
Talvez você que já viveu grandes experiências muito maiores, eu tenho muita coisa para compartilhar com vocês. E eu vou compartilhar. Talvez você que já viveu muitas experiências lá no passado e não tem vivido mais. Talvez você que nunca viveu uma experiência com Deus e que já tem vontade de viver, tem desejo no coração de viver, mas nunca viveu. Talvez você que nunca pensou, nunca imaginou que Deus possa se revelar de uma forma assim na tua vida. Eu quero dizer para todos vocês que nos assistem, que me assistem agora, que é possível Deus trazer coisas novas na sua vida, meu irmão. Só que depende da sede, do desejo, da vontade em que você tem de buscar a presença dEle. Porque, como eu disse, eu cheguei com muita vontade, e eu segui com muita vontade, e eu me converti em 93, já estou há 31 anos na presença de Deus, buscando Ele com intensidade, com toda o amor, o desejo, a força que há dentro de mim. E as experiências dele continuam, experiências muito maiores, experiências muito profundas, experiências sobrenaturais, profundas, que eu vou compartilhar com vocês aqui. Sobrenaturais, que eu nunca imaginei viver na minha vida. E eu sei que você também pode viver, que você também pode experimentar, que você também pode sentir essa dimensão gloriosa de Deus. Porque quando eu estava lá no alto do monte, naquelas noites, naquele tempo, né, que Deus começou a revelar sinais, flashes de luz e muitas outras coisas mais no nosso meio, eu entendi que Ele queria muito mais em nós e que Ele queria fazer muito mais por nós. Eu entendi que o Senhor, Ele tinha coisas maiores para fazer, mas tudo dependia da nossa busca, da nossa entrega, da nossa sede, né? Da sede que eu tinha com Deus. Essas experiências seguiram por um bom tempo e, passado um tempo, elas se tornaram maiores, elas se tornaram mais intensas. E aí eu comecei, pela misericórdia de Deus, a ter visões com os olhos abertos. E eu vou compartilhar com vocês muitas coisas que eu já pude ver com os olhos abertos. O que eu quero deixar nesse momento e nesse vídeo é que o mesmo Deus que se revelou com grandes sinais na antiguidade é o mesmo Deus que eu estou na presença dele hoje, que você está na presença dele hoje. É o mesmo Deus com o mesmo poder, capaz de revelar coisas muito profundas, como João viveu na ilha de Patmos, como Paulo viveu e está registrado em 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 9. São experiências profundas que nos aproximam dele, que nos faz ter mais amor por ele, que nos faz reconhecer cada vez mais quem ele é e a importância que ele tem dentro de cada um de nós, para a nossa vida, né? O preço que ele pagou para nos resgatar. Eu não era merecedor de estar aqui na presença dele. Você também não era merecedor de estar na presença dele, mas ele nos amou de uma forma tão grande que ele envia o seu filho para ser crucificado, morto por nós, mas também para nos atrair até ele, para nos ganhar, para nos levar até ele e para salvar a nossa vida, a nossa alma. Então, querido irmão, você que ouviu, eu tenho muitas coisas profundas que eu quero compartilhar com vocês. Visões celestiais, encontros com anjos do Senhor no alto do monte e muitas outras coisas que eu quero compartilhar com vocês. Eu quero dizer, o que eu contei aqui foi só um pouquinho do que Deus começou a fazer na minha vida naquele tempo. Mas esses mistérios se tornaram muito maiores, eles se tornaram muito mais profundos. E chegou um ponto assim, onde o anjo do Senhor já vinha para falar comigo, pela misericórdia desse Deus. E então eu posso dizer para os irmãos que eu escuto, eu vejo, eu presencio, o Senhor me permite tudo isso. E quero dizer para você também, é muito lindo quando você pode ouvir a voz do Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, meus irmãos, ele fala comigo e ele pode falar também com você. Muitos que estão ouvindo o Espírito de Deus fala com você também. Eu sei que ele fala. Mas muitas outras pessoas que têm sede, desejo, assim, anseia muito, né, em viver este sobrenatural de Deus, o que eu te digo é o que está escrito na palavra de Deus. A palavra diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes.
O Senhor, Ele está pronto para trazer coisas maiores na nossa vida. O Senhor está pronto para fazer algo sobrenatural na tua vida, seja através do louvor, seja através dos seus mistérios, seja através da palavra, seja num campo missionário, ou seja, Deus está pronto para trazer coisas novas e tremendas na tua vida. Tudo depende da sede, do desejo em que você tem de buscar a sua presença. Eu fico por aqui. Quero agradecer você que me acompanhou até esse momento do vídeo. Quero deixar sempre essa mensagem de esperança, de encorajamento, porque eu sei que o Senhor tem coisas profundas para fazer na vida de cada um de vocês. Vou estar contando também uma nova experiência profunda que aconteceu na última vigília na igreja em que eu congrego aqui em Santa Catarina, há poucos dias atrás. Não perca os próximos vídeos, tem coisa muito boa vindo pela frente. Amém, meus irmãos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Que o Senhor te abençoe no dia de hoje, que o Senhor abençoe a sua família no dia de hoje, que esse dia seja maravilhoso para você, para a sua família, para os seus familiares, aí no seu trabalho, aonde você estiver, que o Senhor te alcance, que o Senhor te abençoe. Nos ajude a compartilhar esse vídeo, deixe os seus comentários, divulgue essa mensagem. Eu tenho muita coisa de Deus para compartilhar com vocês. Que o Senhor abençoe todos. Fiquem na paz desse Deus glorioso e poderoso.